Fala pessoal, Gé Barbosa aqui no nosso CineZip, hoje estreando um novo programa, CineZip Bio. Ou seja, vamos falar aí dos grandes ícones dos filmes, grandes ícones do cinema, grandes ícones de qualquer coisa relacionada aí a cinema ou séries e tudo mais. E vamos estrear em grande estilo, vamos lá! E aí pessoal, Gé Barbosa aqui com vocês. Vamos estrear aí o nosso CineZip Bio, falando aí de um personagem importantíssimo, de um ícone do cinema, um ícone do cinema de western ou de faroeste. Estou falando aí de John Wayne, que foi um ator americano, a qual aí é mais lembrado pelos papéis todos que ele realizou aí em filmes de faroeste, e que encantou milhares de pessoas ao redor do mundo através dos filmes que participou, principalmente nas décadas aí de 50, 60 e 70, sendo praticamente um ícone de toda essa geração. Ele nasceu com o nome de Marion Morrison em Winterset, no Iowa. Sua família mudou-se para o sul da Califórnia, onde seu pai era dono de um rancho, onde ele aprendeu a andar de cavalo, que foi muito útil futuramente para ele. Quando seu pai vendeu o rancho, sua família mudou-se para Glendale, na Califórnia, onde cursou o ensino médio e tinha um cão chamado Airedale Duck. Por que eu lembrei desse cão? Porque algumas pessoas talvez não saibam, mas um dos apelidos aí de John Wayne era Duck, ou Duke. John Wayne quase entrou para a Academia Naval de Annapolis, em Maryland, não passando aí nos testes por muito pouco. Como não conseguiu a vaga, foi para a University of Southern California, ou seja, USC, com uma bolsa de estudo aí para o futebol, cara, olha só, foi jogador de futebol. O ator e cowboy Tom Mix arranjou-lhe um emprego de verão como um tipo de assistente para que John Wayne o ajudasse durante os períodos de filmagem aí, tudo em troca de bilhetes para assistir jogo de campeonatos de futebol. No set de filmagem, John Wayne se tornou amigo do diretor John Ford, amizade esta que seria duradoura ao longo de muitos anos. John Ford arranjou para que John Wayne fizesse pequenos papéis em participação aí de filmes. Sua primeira participação em filmes foi em 1930 no filme Man Without Woman. Depois de pequenos papéis em cerca de 70 filmes, a sua descoberta veio em 1939 no filme No Tempo das Diligências, onde ele surgiu aí como uma estrela. John Wayne detém o recorde do ator que realizou o maior número de papéis importantes como protagonista. Ele atuou como protagonista em 142 filmes. Ele foi dispensado do serviço militar na Segunda Guerra Mundial, devido a uma infecção no ouvido que o deixou parcialmente surdo. Já em 1948, ele estrelou em Red River, tendo uma performance dinâmica nesse filme que fez os críticos voltarem os seus olhares definitivamente para ele. John Wayne é muito lembrado também pela sua atuação nas produções de John Ford, ou seja, em Forte Apache, Se Wore a Yellow Ribbon e principalmente em Rio Grande, que foi um dos seus maiores sucessos. Quando a produtora Republic Pictures se recusou a fazer The Alamo, Wayne começou o seu próprio estúdio. E em 1968, durante a Guerra do Vietnã, ele fez o filme Os Boinas Verdes, considerado o único filme que foi pró-Vietnã, ou seja, foi a favor da guerra, o que causou aí muitos problemas para ele politicamente, já que o povo americano em sua maioria era totalmente contra a guerra do Vietnã. John Wayne ganhou um Oscar, por seu papel como um embriagado em True Grit, em 1979. Um papel que ele reprisou, aliás, é aí que ele ganhou o Oscar, como Rooster Cogburn, de Bravura Indômita. Lembrando que, recentemente agora, fizeram um reboot aí de Bravura Indômita, que, aliás, é muito bom. Suas habilidades de atuação foram muitas vezes subestimadas pelos críticos, mas ele sempre foi um ator profissional que sabia muito bem as suas falas, a sua marca e sabia se posicionar muito bem para a cenografia, o que ajudava demais a melhoria aí dos seus filmes. Fumante inveterado desde a juventude, Wayne foi diagnosticado em 1964 com câncer de pulmão. Passou por uma cirurgia para a remoção de todo o pulmão esquerdo e 4 costelas. Apesar dos esforços de seus agentes em evitar que ele tornasse a doença pública, ele mesmo anunciou à imprensa que estava com essa doença.
e fez um apelo para que a população fizesse aí exames preventivos e tudo mais. 5 anos depois, determinou-se que ele estava livre da doença. E apesar da diminuição da capacidade pulmonar, pouco depois ele voltou a fumar e mascar tabaco. No final da década de 1970, Wayne envolveu-se como voluntário nos estudos de uma vacina para a cura do câncer, mas infelizmente não deu certo, vindo a morrer em 11 de junho de 1979 em decorrência de um câncer de estômago. Esta foi a estreia de Cinezip Bio, falando de John Wayne. Vamos aí mostrar para essa nova geração os grandes ícones do cinema do passado e também, por que não, os ícones atuais do cinema, para fazendo aí uma biografia bem rapidinha desses grandes atores, atrizes e que participaram aí do cinema ou participam atualmente do cinema mundial. Eu não comentei, mas para mim o melhor filme de John Wayne é Eldorado. Procurem e assistam. Até